Para quem acompanha meus vídeos, eu conheci esse rapaz aqui, o Arthur, lá na Feira Revestir de São Paulo. Então, da Feira Revestir de São Paulo, hoje aqui na minha obra, no qual eu achei muito interessante essa manta sintética aqui da Ceramfix. Achei ela muito prática para aplicar aqui na minha obra, aqui na minha piscina. Ele manda muito bem nos produtos, então ele vai explicar cada item para você aqui. E Arthur, obrigado por ter vindo aqui, viu? Agradeço você pela oportunidade. O negócio foi tão fácil que ele veio aplicar. E na verdade, olha que interessante, Valdeir. Para aplicar essa piscina toda, olha o que você precisa. Somente disso que tá aqui, ó. É nada muito mais. prático, né, cara? E olha a espessura dessa manta. Muito fina, né? E aí você vai fazer essa piscina toda com essa manta sintética, lá, os corners, né, já vem cortados, né? Imagina um canto de escada, uma diferença, uma tubulação aqui com nossos colares e o tape para fazer o encaixe. É uma solução extremamente fácil que vocês vão ver aqui com o Valdeir, né? Como vai ser fácil essa aplicação na obra. Não, e eu já chamei, são 2 pedreiros que trabalham aqui comigo, eles que vão fazer essa aplicação, ou seja, você não vai precisar de mão de obra externa. O tanto que é fácil, o seu próprio pedreiro que vai executar. E a garantia desse produto aqui, gente, é 25 anos. Sabe uma coisa que a manta asfáltica, não vou falar mal dela, porque minha vida inteira eu usei a manta asfáltica, mas ela é muito complexa para estar utilizando ela. Você tem que usar o botijão de gás, já tem aquele risco, tem que ter uma mão de obra bem qualificada. E quando ela dá problema, gente, que desespero, você não acha de jeito nenhum. Né? Porque pode ter vindo a problema no decorrer dos anos, né? É o seguinte, a gente evolui, né, em todos os aspectos. Né? Quando você tem a possibilidade de usar um produto que é mais fino, mais leve, que te dá um tempo de vida útil estendido, muito maior do que a manta, e te oferece benefícios melhores, não tem por que você ficar na manta, né? Então a gente vai evoluir. Essa evolução tá aqui, ó. Esse produto WP100 da Ceramfix é que vai te entregar agilidade de obra, resposta rápida, produtividade para o seu profissional e isento de uma mão de obra especializada. A sua equipe que está aqui, ela vai conseguir executar bem e ela vai querer até fazer mais. Na hora que você apresentar, manda para os caras, vão falar assim, não, Valdeir, tem como trabalhar com aquele outro lá? Aí você vai ver a diferença acontecendo. Não, e o custo de manutenção dela, que eu achei assim, super favorável. Como a gente falou até lá na feira, eu falei da manta, a manta asfáltica tradicional, se dá um problema aqui, você tem que caçar o lugar, porque a água, ela caça o lugar para ela sair. Não quer dizer que o problema está naquele local. E aqui não. Se daqui 10 anos der algum problema, na tubulação, você sabe que é naquele local. Você vai identificar onde aconteceu e o reparo é local, né? Como um reparo muito mais fácil. Vamos supor que seja um buraco, uma ferramenta que caia, que danifique uma parte da manta. Você com um reparo ali em centímetros quadrados, 5 centímetros quadrados, você consegue fazer a estruturação e o reparo só no local defeituoso, sem precisar saber onde está saindo, né? A manta percola, às vezes furou lá, tá vazando aqui. Exatamente. E com esse produto você também não tem esse problema. Então bora então fazer a instalação. Vamos lá ver do produto? como é que fica? Bora lá. Então. Olha a quantidade de produtos, uma capa interna, então não precisa de um treinamento especializado, precisa de água top. Valdeir, é um prazer estar aqui com vocês, aqui na sua obra, diretamente de Santa Catarina para Belo Horizonte, para falar para vocês dessa super tecnologia que a gente vai demonstrar daqui a pouquinho aqui na obra para você que está aí ligado, né? O Valdeir já é referência aí, todo mundo já conhece ele, dispensa comentário nas redes sociais e tudo mais. Nós viemos somar força então com essa parceria sensacional para que a gente possa mostrar então e trazer, Valdeir, para a obra a tecnologia desse sistema que é o WP100. Então, basicamente, nós temos aqui os produtos que nós vamos utilizar nessa aplicação, começando pela manta e também os seus acessórios. Bom, o produto, dispensa comentários, é um TNT, um tecido não tecido, né, de polipropileno e poliestileno, que traz uma excelente performance e uma proteção para o seu sistema de piscina, tá? Então, a manta, ela vem 1 metro de largura, com rolos de 30 ou de 10 metros de acordo com cada etapa. Aqui nós vamos fazer o preenchimento e a aplicação de toda uma interface de uma piscina com 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. Muito bem, olha só, olha a quantidade de produtos que nós vamos utilizar para fazer essa aplicação. É muito pouco, né? É muito pouco, né, Valdeir? 30 metros quadrados de material, de manta. Gente, um detalhe que eu falei até com o Arthur, estou falando com o Alan agora, para você que está desse lado aí nos assistindo. Gente, se eu estou gravando esse produto aqui para vocês, porque realmente eu acredito, eu achei muito inovador esse produto. Eu fiquei fascinado quando eu vi isso lá na Revestir 2025. Certamente impressionante. É um produto inovador. Olha só. Muito prático, né? Muito prático, intuitivo, fácil de aplicar, muito mais rápido e sem toda aquela agressividade, sem todo aquele problema que é a execução, por exemplo, da manta asfáltica. A gente sabe que é um processo bastante moroso, né? E é muito difícil para o aplicador trabalhar isso, né?
no dia a dia. Então aqui, olha só que legal, Valdeir. Ó, a facilidade que a gente tem de carregar Como se diz, rolo cabe desse. no banco da frente do meu carro. Hein? Muito tranquilo, né? O produto todo cabe no banco da frente do meu carro. Cabe no banco da frente do seu carro. Muito bem. Tá aqui então a manta para a gente poder verificar. É um tecido bem flexível com esse material, né? Uma capa interna com revestimento nas duas interfaces, onde a gente faz a aplicação da argamassa colante e também do revestimento final. Então E esse parece aqui um tecido mesmo, né? é um tecido bem, É. bem reforçado, né? E olha só, ele é super flexível e deformável, então ele se ajusta conforme a estrutura da Aham. piscina, então sem grandes problemas. Acompanhando o sistema, Valdeir, olha só que legal, os corners, né? O que a gente chama de acessório. Então ele é muito intuitivo. A gente tem aqui o corner para canto negativo, né? E a gente tem aqui o corner para canto positivo. Então, seja em qualquer uma dessas duas áreas de atuação, Aham. o sistema vem pronto para ser aplicado. Então não requer nenhum trabalho adicional ou tanto uma preparação, corte na hora. Então você simplesmente pega o acessório e coloca e aplica Passar ele no a sistema. argamassa lá é só encaixar. Isso. Aqui nesse momento que a gente aplica esses corners, os acessórios, nós utilizamos o produto que é o nosso impermeabilizante, que é o Isola Água Plus, né? Então a Então aplicação... depois de aplicar a manta na parede, aí vai vir com esse produto, vai vir Isso. com o cornice, né? Isso. A de quina e Isso. passar o produto específico para ele. Específico para ele, exatamente. Igual é esse cara aqui, que é o tape, né? Que é o chamado SK12. Então todos eles têm... Esse é para emenda das mantas, né? Isso, esse é para emenda, né? Então tanto o SK12, quanto o SK270, quanto também o SK90, todos eles são utilizados com o nosso impermeabilizante, o Isola Água Plus, para fazer o fechamento por completo do sistema, tá? E também um outro acessório super Gente, isso importante... aqui eu achei interessante demais, isso né? aqui. Isso aqui que me chamou a atenção lá na feira. É, Impressionante como é que é muito prático isso aqui. Ó. Já vem na medida da tubulação, hein? exatamente. Explica Valdeir. pra nós Olha aí. só que bacana. Então, ele já vem na medida da tubulação, o SKM4065. Existem algumas medidas, né, para tubo, né, que pode variar de 3/4, de 40, de 50, até de 100, né, milímetros. Então, assim, a gente consegue com ele verificar que ele tem uma certa flexibilidade para encaixar no tubo e fazer o que a gente chama de revestir o tubo, para que o sistema fique íntegro e 100% vedado. Então também é um outro acessório que também vem com o nosso sistema, né? Conforme a gente está falando aqui, ó, um sistema bastante intuitivo. E o que é o mais legal, Valdeir, de todo esse sistema? Muito legal é falar que o profissional que está aí na sua obra, ele pode executar essa aplicação. Então não precisa de um treinamento especializado, não precisa de uma mão de obra especializada, não precisa de um conhecimento específico. É possível fazer com a mão de obra local, passando por um prévio treinamento. Nós já fizemos isso aqui hoje na obra, tá? O primeiro processo que a gente fez foi integrar o pessoal com o sistema que a gente vai aplicar, falando de como é que é a manta, de como que é a base, de como que é a preparação, né? Então tudo isso é muito importante para que a gente possa estar todos na mesma página. A partir disso, a gente começa então a olhar o que o pessoal está fazendo lá atrás. Olha só, eles já estão preparando a área e estão fazendo a limpeza de toda essa área onde a gente vai aplicar o sistema. E por que é importante a limpeza? Por que é importante a preparação? Porque é o coração do nosso sistema, Valdeir. Se o nosso sistema não estiver bem preparado, não estiver bem protegido, não estiver bem limpo e tiver poeira, nós não conseguimos uma ancoragem Contamina ideal. também os produtos também, né? Exatamente, então pode ter esse risco de contaminação. Beleza, pessoal? Então a gente está aqui diretamente de Belo Horizonte com o Valdeir, falando desse Grande sistema... BH, Nova Lima. É, E eu vou falar uma coisa seguinte. revolucionário. Como verdadeiro mineiro, pensa no trem prático, sou. É isso aqui, ó. Não seja o bobo da obra, não. Não seja o trouxa da obra, não. Isso aqui é muito prático. Vocês vão ver a aplicação aqui agora. Aqui, ó. Muito bom. Como que é prático? É isso aí. Então, se vocês querem mais informações, fica ligado com a gente e vem agora. Vem agora que eu vou mostrar para vocês as nossas ferramentas aqui. Vem Bora, dar uma vai, olhada aqui. Olha só que interessante. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não tem nenhuma flexibilidade nas ferramentas. Olha só. Temos aqui ferramentas do dia a dia. Tudo ferramenta que tem na obra mesmo. Desempenadeira denteada, né, colher de pedreiro, espátula de canto arredondado. Ali a gente tem uma espátula específica para trabalhar os cantos, né, a trincha, o pincel, né? Esse é para aplicar o tape na hora de fazer o fechamento dos cantos. Exatamente. A tesoura, o estilete para cortar,
né? Olha só que legal, Aqui é bem... como ela se aplica, né? Tanto na parte de cima como na parte de baixo, ferramenta que ajuda bastante, né? Aí uma colher de pedreiro, né? Um sistema que é muito usado lá na Europa e nos Estados Unidos, né? Um sistema que é diferente do nosso, tem a ponta cortada, então ele ajuda na hora que a gente vai fazer a aplicação do tape na parede, né? Com o impermeabilizante, bem legal. Então a desempenadeira que a gente vai usar para aplicar o sistema é essa aqui, uma desempenadeira dente de 6, legal, ressaltar... Ela tem que ser de 6? Pode ser de 6 ou pode ser de 4. É que como tá. aqui no Brasil a gente não tem desempenadeira de 4 ainda, né? A gente usa a desempenadeira de 6, que também pode ser utilizada para aplicação do sistema. E o diferencial que a gente tem aqui as ferramentas CFX junto conosco na solução completa para a sua obra. Então, além do sistema WP100, Valdeir, nós temos também toda uma linha de ferramentas completa para fazer a aplicação do sistema aí na sua obra, tá? Bom, então basicamente é isso. Temos aqui alguns EPIs que não podem faltar, obviamente, para que a proteção sempre é muito importante. E, nesse momento, a gente vai agora fazer a avaliação e a preparação da área para que a gente possa começar os nossos trabalhos, beleza? Olha, explica para o pessoal daqui por que eu usei, antes de começar o procedimento, o Isola Água Top. Boa, legal, ótima observação. Isola Água Top é um produto monocomponente que trabalha através de um processo de impermeabilização por cristalização do cimento, né? Então é importante numa piscina, nesse caso, nas piscinas enterradas, Valdeir, porque vai proteger todo o sistema e vai me dar a segurança e a garantia de não ter nenhuma interferência da umidade que vem de fora para dentro. Que é a pressão negativa, né? Isso aí, popularmente a gente chama de pressão negativa, né? Então, o que seria essa pressão negativa? Então, essa ação da umidade, quando ela, por pressão, vai atingir o sistema e aí ela vai entrar pelas costas do produto impermeabilizante. Então, a gente consegue proteger a piscina e o sistema, assim, com o uso desse produto. Tá? É, porque nesse caso da minha piscina aqui, a piscina ela é tanto um pouco suspensa, como ela é enterrada também, ela está dentro da terra. É isso aí. Então, a gente optou de usar esse produto justamente pela essa impermeabilização negativa, né? Exatamente, para essa garantia e facilidade, né, do sistema. Muito bom, é uma excelente dica, tá? Então, é um dos produtos que pode ser utilizado. E aqui a gente tem, então, os produtos que vão ser utilizados, né, na aplicação do sistema WP100, né? Então nós temos aqui o impermeabilizante. Já vem a medida correta, né? Exatamente, né? Esse aqui é diferente do Isola Água Top. Esse é o Isola Água Plus. É um impermeabilizante flexível agora, né? E que vai também fazer a proteção da piscina contra a pressão positiva agora, né? Valdeir, então é a água que está dentro da piscina querendo sair junto com o sistema WP100. Esse a gente vai usar argamassa, né? Nas paredes para usar a manta, né? Exatamente, o nosso produto argamassa... Esse aqui que vai na junta? Isso, esse produto impermeabilizante é o que vai ser colocado com os tapes, com os corners, exatamente. E a argamassa colante é o produto utilizado, então, com a aplicação da manta. Então, a gente adere ela com a argamassa AC3, a nossa Arga Plus externa AC3, que já é um produto de mercado melhor do que muitas outras AC3 de mercado, tá, Valdeir? Porque esse nosso produto já é uma AC3, tá? Que ela é D, então ela tem um perfil de deslizamento reduzido. Então isso é muito legal. Então você tem uma performance na argamassa muito melhor do que outros produtos já do mercado, tá bom? Bacana. Bom, legal. Então isso é um pouco então do nosso cenário. Tudo aqui pronto, preparado. O pessoal tá lá na piscina preparando. Então a gente vai agora, Valdeir, começar essa nossa... Cortar a manta, né? Vamos começar pela... Isso, começar cortando todas as mantas, porque daí, nesse processo agora de aplicação, nós temos que respeitar algumas etapas. Então, qual é a primeira delas? Para que a gente possa ganhar velocidade, praticidade e aplicação de forma eficaz e eficiente. Então, a gente vai cortar todas as mantas de acordo com o tamanho da profundidade da piscina, e uma vez que elas estão todas cortadas, aí sim a gente vai misturar a argamassa AC3 e vai começar então a fazer a aplicação com todas elas já cortadas e prontas para serem instaladas. E o certo é você falou, a gente deixar tudo cortado, que é muito rápido, né? Se você não cortar, fica parando muito. Então tem que vir cortando tudo primeiro para vir encaixando ela na piscina. Exatamente, dessa forma. Legal. Vamos lá? Bora! Vocês conseguiram ver? Conseguiram ver a aplicação? Conseguiram acompanhar, ver
são 3 passos básicos para a gente entender o processo. Primeiro é a preparação da base. Então a gente vai fazer a limpeza, tem que estar bem limpinho, não pode ter pó. Depois a gente vai proteger o piso para a gente não ter contato direto, porque vai entrar lá agora de bota. E aí depois, no final, quando a gente for aplicar a manta no piso, a ideia é que vocês não entrem de bota para evitar de ferir a manta, tá bom? Então o piso é a última etapa. Então as paredes primeiro, tranquilo, a gente vai fazer todas as paredes. Depois, por último, o piso, certo? Então, a primeira preparação da área, ver se a base está íntegra, limpa, livre de pó, não tem umidade, isso é muito importante, não pode ter umidade, por isso a questão da umidade, da piscina está protegida, porque se tem umidade lá no sistema, essa umidade vai querer sair. Então agora, como ela está impermeabilizada, então a gente tem um plus aqui, né? Segunda etapa, a aplicação da argamassa e a colocação da manta. Então isso é muito rápido. Então a gente vai primeiro depois cortar as mantas, eu vou explicar para vocês aqui. Nós vamos cortar todas as mantas vão estar todas cortadas das paredes, porque vai ficar fácil. A hora que a gente entrar na execução, a gente entra aplicando argamassa e colocação das mantas, aí é rápido o processo. E aí a colocação no piso. A colocação no piso a gente não precisa cortar exatamente a manta, mas a gente pode deixar cortada e a gente enrola e vem desenrolando ao ponto que a gente vai aplicando. Bem tranquilo. Primeiro dia é isso, aplicação da manta. De um dia para o outro a gente espera a argamassa secar, pelo menos aí umas 12 horas, para começar o trabalho de aplicação dos tapes e dos corners, né? Aqui estão os corners e ali está o tape, né? E também a aplicação do colar nos canos, nas entradas de água, tá? Então, a hora que a manta estiver pronta, nós vamos trabalhar então. A gente troca o produto, a gente sai da argamassa C3 e da manta e aí a gente trabalha com Isola Água Plus, tá? E aí o ponto importante, para a gente não perder o tempo em aberto do produto também, a gente vai ter que trabalhar em etapas. Então, a gente vai ter que cortar primeiro todas as fitas, tudo pronto, tudo cortadinho. A hora que tiver tudo cortado, a gente mistura o produto e aí entra, faz a aplicação. Com isso a gente não tem perca de produto, não tem perca de tempo em aberto e a gente consegue o melhor desempenho, tá bom? Então, se atentar nesses pontos. E no terceiro dia, caso precise for, a colocação dos colares, algum arremate que ficou faltando, algum ponto que a gente vai trabalhar aqui nas bordas e nos fechamentos, tá bom? Então basicamente é isso. 3 dias sem resíduo, sem sujeira, produto que é sustentável, ambientalmente correto, tem uma vida útil bem maior do que a manta asfáltica e tem os benefícios que a gente vai ver aqui na execução. Qual que é a vida útil dela, Alan? 25 anos. 25 tá? anos. Garantia de 12. Você falou no vida início útil. aí a questão da umidade. Caso chovesse ontem, Sim. aí a gente secou a piscina, qual que é o prazo para aplicar o produto? A gente pede no mínimo 72 horas de prazo. Após a chuva. Por quê? Porque é o tempo mínimo que a gente entende que essa umidade saiu do sistema, né? 72 horas sem chuva novamente incidente. Por isso, aqui o ponto tão relevante e importante hoje no trabalho de aplicação de revestimentos ou a preparação da piscina para receber um revestimento. Nós temos que proteger a nossa obra contra a ação do intemperismo, né? Então o intemperismo ele vai prejudicar o desempenho do produto em algum momento. Se a gente tem umidade no sistema, essa umidade ela tem que sair por evaporação. Quando ela sai, a manta impede que essa evaporação saia, porque ela também faz o fechamento, impermeabilizando o sistema. E aí nós vamos ter uma formação de bolha na manta, porque o vapor da umidade não passa por ela, certo? Então por isso que nós precisamos tomar esses cuidados. Então, uma piscina hoje como essa, que está exposta ao tempo, né, que está aberta, não é uma piscina num local que é fechado, nós precisamos ter esse cuidado de garantir que ela esteja protegida durante toda a execução. Porque por mais que chova ou que não chova, ou até o ponto de orvalho que pode acontecer nas épocas de frio, vai incidir com o sistema e aí durante a execução a gente pode ter algum problema acontecendo no processo. Ficou claro? Não precisa ser uma mão de obra especializada como é o caso da manta asfáltica. Tem um monte de requisitos e pré-requisitos, tá? No caso de uma manta asfáltica é muito insalubre, tem o problema do produto ser de base asfáltica, então ele não é ambientalmente correto, na linha do tempo ele se degrada, então a gente vai trabalhar com um produto que é uma manta que é chamada de tecido não tecido, é um TNT,
que é um material chamado de polipropileno e poliestileno. Então é um PP e um PE, né? Então essa junção de material forma esse filme, essa película que impede que essa umidade passe, né? Então o sistema protege contra a pressão negativa. Né? A pressão positiva já fizeram muito bem a aplicação aqui do produto e está a piscina muito bem já preparada. Então, nesse momento nós vamos trabalhar na primeira etapa, que é a preparação de toda essa área. Então, para preparar toda a área, nós precisamos de ter uma mesa, nós precisamos ter área de trabalho, né, espaço para trabalhar, né, com um rolo que é 1 metro, que a gente vai medir, então, o tamanho, a profundidade dessa piscina e nós vamos fazer, então, abrir esse rolo e cortar vários pedaços para fazer o fechamento das paredes. Tá? Uma vez que nós cortamos todos os fechamentos de parede, nós vamos daí naqueles pontos onde tem um cano, localizar o cano em cada folha, em cada manta, para poder fazer o furo, para a hora que a gente colocar a manta, ele entrar e encaixar certinho lá. Tá bom? Então basicamente é isso. Então nesse momento a gente prepara então aqui a nossa mesa, ferramentas e materiais, como a gente já deixou preparado. Estando tudo pronto, a gente vai fazer 2 trabalhos em conjunto. Fazemos a preparação da área, tirando todo o pó, varrendo e preparando. Enquanto isso, o outro pode já vir aqui cortando a manta, que daí a gente ganha na execução. Então vou estar mais ou menos falando com vocês como é que a gente ganha também setup de obra para não precisar estar todo mundo lá, depois sai todo mundo lá, vem todo mundo para cá. Então a gente faz etapas simultaneamente. Beleza? Tranquilo? Show. Dúvidas? Na hora de cortar a manta, nós vamos trabalhar ela com junta seca ou ela vai passar no pedaço entre elas? Isso, sempre junta seca, que a gente chama de junta de topo, né? Ela não precisa encostar exatamente. Então a gente tem que ter uma diferença aqui de 2, 3 milímetros para ela poder, né, fazer o seu trabalho, né? Porque ela é um sistema que também é deformável e flexível. Então 2 milímetros de encontro de topo, não transpassa a manta e aí a gente fecha ela com o tape depois. Entendi, é diferente da manta asfáltica que você tem que né, passar ela uma sobre a outra. Exato, é diferente nesse aspecto. Beleza? Entendeu aí? Bora para a prática? Vamos ver na prática agora, né? Então vamos. Ixi, aqui achou difícil? Não. Bem tranquilo. Muito fácil. Então bora então. Beleza, vamos lá. Então aqui a gente vai puxar a manta. A pessoa pode deixar para o final também. Você tem que pegar lá embaixo. Não pode aplicar aí, tem que trabalhar em conjunto. Beleza. Então agora, pessoal, nós estamos aqui com o Geraldo e o Alberto. A dupla Trinity, Geraldo e Alberto. Vamos lá. Eles vão agora fazer pra gente a demonstração aqui do corte da manta, tá? Vai fazer a medição aqui bem certinho. A gente já fez olha só que legal, ó. Um ponto ideal aqui, ó. Um detalhe aqui para vocês lá na obra, tá? A gente já fez um gabarito aqui na mesa, a gente já mediu exatamente, tá, o tamanho da manta. E aqui vai ficar mais fácil agora para fazer o quê? O corte da manta, certo? Então, para toda hora não precisar ficar puxando o trena, medindo a cada corte, a gente faz o gabarito. E aqui o Geraldo, né? O Geraldo vai fazer agora o corte pra gente aqui, tá? Vamos só trazer um pouquinho mais para cá a manta, pro Geraldo poder ver ali, ó. Traz um pouquinho mais para cá. Isso. Ajusta lá. Aí. Tem que ficar certinho ali. Isso. Trouxe ali, ó. Agora você vem cá, ajuda o Geraldo a segurar a régua aqui, ó. Aí, beleza. Aí, Geraldo, é isso aí. Põe o estilete mais pra frente. Mais, pode pôr mais. Mais. Aí. Aí, agora vai lá e... Pode pôr um pouquinho de força, tá? Isso. Aí, vai lá. Aí, passa mais uma vez pra garantir. Isso. Fechou. Tira lá pra gente ver agora. Aí, ó. Isso aí. Fechou? Aí, eu, como galera. Ajudante, já coloco lá. São 15 isso aí. peças dessas. Pessoal, agora é o seguinte. Nós cortamos ali 2 mantas de um lado da piscina. Do outro lado é o lado mais profundo. Então a gente tem que medir e verificar se a medida é igual. Nós temos uma diferença aproximada de 1 centímetro, tá? Então aqui a gente vai puxar a manta e vai aqui descontar esse 1 centímetro aqui e vai continuar fazendo o corte normal, tá bom?
Aí, agora o que que vocês fazem agora com essa mesma manta? Tá? Olha só que legal. Puxa ela, traz a manta, traz a manta, traz a manta. Isso. Aí você joga essa manta em cima dela aqui agora, ó, pra gente não perder a referência. Agora aqui, ó, você vai se basear pela manta, entendeu? Ó? Aí, ó, exatamente aí. Firma a régua aí e faz o corte. Boa. Agora nós vamos precisar cortar mais um pedaço, tá? Por quê? Porque nós temos um fechamento ali no canto, ó, que tá faltando lá. Um pedacinho, coisa de 10 centímetros. Então a gente vai ter que cortar mais um pedaço de manta, vamos tirar do maior, pra gente tirar a fita que precisa de um lado, e do outro menor a gente tira a outra fita, diminuindo ela. Beleza? Colocou certinho? Ô, Alan, você tá falando que tá cortando aqui, né? Você pediu para cortar um pedaço. A pessoa pode deixar para o final também, porque às vezes sobra a tira, né? Isso. Porque aqui é 10 metros esse rolo, né? São quantos metros esse rolo? Esse aqui é um rolo de 30 metros. 30 metros, então vai cortando. Então chega no final... É possível também fazer no final, ou também é possível fazer agora. Mas nesse caso aqui tem que fazer agora mesmo, sabe por quê? Porque se o rolo é 30 metros, vão gastar só 15 pedaços, então vai dar mais ou menos 16 metros. Isso. Que é 1 metro e pouquinho, né? Aham. É bem tranquilo. É melhor fazer no início mesmo. No início a gente também consegue dar continuidade, né, no fechamento da piscina. Mas assim, a sugestão é boa, não tem problema, você pode também fazer no final. O ponto é, né, a ordem dos fatores aqui nesse caso não vai alterar o produto, então é bem tranquilo, tá? Ok. Muito bom, pessoal. Beleza, pessoal? Então, olha só, agora a gente finalizou, né? Olhando lá para a nossa piscina, nós temos as duas mantas para fazer as laterais e temos aqui o adicional que a gente vai precisar, que vai ser o corte aqui no meio para fazer o fechamento das duas pontas. Nós vamos agora começar a cortar o da lateral maior. Então, agora a gente volta lá, vai medir de novo para saber se a profundidade é igual e a nossa mestra a gente pode manter a mesma, beleza? Quanto ela tá dando aí? Tá, e agora aqui, ó, desse canto aqui, ó. 1,13 lá. E aí tá dando quanto? 1,13. Tá, então a gente pode cortar ela com 1,13. 1,13 que vai fazer um fechamento, ela vai descer pra cá, não tem problema. Entenderam? Vai sobrar lá um pouquinho e ela vai descendo pela caída de 1 centímetro e vai fechar zero aqui. Então vamos cortar ela com toda 1,13, que é exatamente a medida que está lá. Pessoal, então aqui nesse momento, olha só, a gente tem os canos de saída de água, certo? Então, quando a gente colocar a manta, nós vamos ter que calcular exatamente a distância, né, do eixo de cada cano para a gente na manta fazer essa marcação e esse corte, tá vendo? Então a gente tem que entender agora exatamente qual que é a distância do cano ali da parede até o eixo dele, para que a gente consiga marcar na manta e aí a gente conseguir fazer a aplicação de forma adequada aqui nesse local, tá? Aí aqui nós podemos fazer uma adaptação para fazer essa colocação, beleza? Tá, então a gente vai tirar o raio desses canos agora. Ó, traz para cá para a gente não confundir depois. Toda a manta que vocês forem cortando, vocês já vão cortando e já colocando ela aqui, ó, na sequência, tá? Pessoal, aqui nesse momento a gente está colocando então a proteção do fundo da piscina, porque nós vamos começar daqui a pouquinho a entrar e sair para poder fazer a aplicação das mantas, tá? Então é importante deixar elas sempre retinhas para não amassar, não dobrar. Colocamos aqui um salva-piso, um papelão, uma lona. A gente já tem a área protegida para não afetar nem a impermeabilização e também não sujar para não ter problema de contaminação. Então aqui, pessoal, a gente vai fazer a medição então da largura do comprimento, né, da piscina para entender a aplicação da manta no fundo dela agora. Então a gente entende, né, a largura dela que a gente já resolveu, o entorno dela todo, e agora a gente vai fazer o comprimento. Então cortar
a parte da manta para ser aplicado no fundo da piscina, posteriormente às paredes. Beleza? Estava falando com o Alan sobre a desempenadeira dentada. Ele frisou bastante, literalmente frisou, né? Que é para frisar. A desempenadeira ela tem que ser entre 4 milímetros, no máximo 6 milímetros. Aquela desempenadeira tradicional do depósito, que ela geralmente tem 8 milímetros ou 1 centímetro, você não pode usar ela nas paredes da piscina para fixar a manta, porque ela senão fica um rebarbo muito grosso, né? E aqui vai ficar bem fininho. É mais fácil de você tirar o ar de toda a manta. Então tem que ser uma desempenadeira realmente mais fina, tá? Com esses dentes mais finos para ficar fazendo a aplicação da argamassa para fixar a manta. Alan, só uma pergunta. Você já deixou todo preparado a manta para aplicar argamassa? Eu vi que você fez questão de abrir todos os furos, né? Onde vão os tubos. Você vai começar por aí? É a primeira peça que você vai colocar? Exatamente, pessoal. Nesse caso, como eu precisei fazer um ajuste de deslocamento da manta para aproveitar dentro da área de atuação dela todos os furos, tá? Que estão presentes aqui na piscina. Então, nesse momento, a gente começa com ela como sempre sendo a peça principal. Então, a referência sempre vai ser a manta onde vai a tubulação. Não necessariamente. Nesse caso, desse projeto em específico, essa piscina, como a tubulação dela está mais deslocada para o canto, então a minha saída sempre é o canto. O canto. Exato. Então, para facilitar aqui essa saída, a gente só ajustou a manta de acordo com o layout do encanamento. Entendi. Tá? Mas se, por exemplo, o cano fosse no meio da piscina... Indiferente, você podia começar qualquer um dos cantos. Exato. Então, sempre a gente começa pelos cantos. Então, eu vou priorizar essa saída, porque vai favorecer, nesse caso, a nossa aplicação. Então, a gente pode perceber que está aqui, ó, os canos, né? De saída de água. Então, aqui a gente já pegou a manta, já marcou ela, né? E já colocou, já fez os furos, então a gente já está com ela gabaritada. A partir de agora, a argamassa já está pronta, está tudo pronto para a gente começar a aplicação. Nesse momento, a gente já fez a proteção do piso da piscina, a gente já fez a limpeza, a preparação da área. O ambiente agora, nesse momento, é favorável, porque está sombra nesse momento aqui na obra, então não está batendo sol constantemente. A minha argamassa não vai ter tempo em aberto. Fora do padrão. A temperatura da base também está de acordo com o recomendado. Então todos os cenários aqui pra gente agora é favorável, pra gente começar a aplicação. Então vamos então. Vamos na massa então. Vamos na massa. Então aqui é o seguinte, ó. Pra ficar mais fácil pra vocês, tá? A gente monta um setup de 2 pessoas. Cadê seu companheiro, seu ajudante? Bate o pé lá, ó. E entra aqui pra gente, aqui, por favor. Enquanto um vai aplicando a argamassa, o outro vai colocando a manta. Então é mais rápido nesse momento. Então um vai colocar. Eu vou fazer a saída da manta aqui, a gente vai aplicar a argamassa. Vou mostrar para vocês basicamente como que é. E aí, na sequência, um vai aplicando a argamassa, faz os cordões e o outro vem com a aplicação da manta, beleza? Então tá, vamos lá. Então aqui, ó, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é preencher a nossa área com argamassa colante, tá? E aí, você sabe para que existe esse lado da desempenadeira aqui que é liso? Justamente para isso. Então a gente vai primeiro fazer isso aqui, ó. Sempre, tá?
vocês podem perceber que agora nesse momento de passar o cordão com a argamassa, a gente não precisa raspar, né? Igual a gente está acostumado a fazer assim, ó. Você sempre traz, né, produto raspando. Nem raspa para fazer barulho, mas também não deixa de colocar o cordão de argamassa certo, entendeu? Porque qual que é o segredo aqui? Também é o cordão, né? Pra gente poder, aqui ó, pode ajustar assim, ó. Tira o excesso, tá vendo? Ó, vocês estão percebendo os cordões aqui, ó, como é que tá saindo certinho? Não tô raspando, fazendo barulho com a desempenadeira, tá vendo? Isso. Tem que ficar uma camada ali, entendeu? De argamassa, pra manta poder aderir. Certo? Ó. Legal. Vamos pegar agora a manta lá, aquela manta lá. Então coloquei a manta aqui, ó, ó. Ó. É, certo? Ó, coloquei a manta. Pega aquela ferramenta lá. Aí essa daqui, ó. 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 Então, pessoal, aqui nesse momento a gente fez a aplicação, tá, da argamassa colante com os dentes da desempenadeira. A gente aplicou ela aqui e agora nesse momento a gente faz o trabalho de fazer o esmagamento dos cordões com a ferramenta, né, específica para essa finalidade, ó. Então, a gente vai fazendo o esmagamento dos cordões de modo a não ficar bolhas. Tá? E com isso a gente vai ter a fixação da manta da forma que a gente espera, de forma adequada, né? Os cordões estejam sempre esmagados, né? E a manta esteja 100% aderida na parede. Certo? Então aqui nós usamos uma ferramenta conhecida como Berox ou como espátula denteada de canto arredondado. Que nesse momento a gente vem trazendo. Tô vendo que você tá forçando aí, Isso. que saiu mais argamassa para fora. Exatamente. Então agora aqui esse é o processo, né, de aplicação da manta, para que a gente consiga fazer então o esmagamento dos cordões, a saída total do ar e posteriormente a fixação da manta na parede, tá? Então a gente consegue trabalhar, ó, bem tranquilo essa saída do ar. O mais importante é que a gente não pode deixar que o sistema crie bolhas, né? Então, aí um cantinho ou outro que falta argamassa, a gente ajusta na aplicação aqui, né? Para não faltar produto, para que a gente tenha o resultado esperado. Então, é muito similar à aplicação de um revestimento, né? A gente tira, dá uma olhada, vê como é que tá, ajusta, colocação da argamassa colante
E é isso. E aí a gente já tem a primeira manta instalada, tá? Colocada. Então aqui a gente vai fazer agora a aplicação da segunda manta e a gente vai retirar essa manta para a gente ver junto o que a gente chama de impregnação total dessa manta, tá? E aí a gente vai acompanhar então a qualidade do assentamento. Então partimos para a próxima manta agora. O pedreiro já começou a aplicar na parede da piscina. Vamos cronometrar aqui, quanto tempo ele vai uma... gastar para colocar uma placa. Senão ela vai ficar parada manta, no balde, né? aí Esse vai tecido, no caso, a manta sintética, que ela dá 1 metro por 1,13 m. Valeu. Vamos ver quantos segundos, quantos Obrigado, minutos tá? ele vai fazer o serviço. Pega bem lá de baixo, lá do cantinho, pro cordão sair bem lá de baixo, tá? Não esquece de trazer essa... Não precisa abrir muito, aí você vai passando, vai uma a uma, sabe? Senão você vai aplicar muita argamassa, aí ela vai perder tempo em aberto. De 15 a 20 minutos no cenário ideal. No máximo de 15 a 20 minutos no cenário ideal. Aqui em ambiente externo ela vai ter menos, ela vai ter uns 10 minutos aproximadamente. Não, aí a gente tem que entrar para uma argamassa que tem um tempo em aberto estendido. A gente fala de uma C3 que é E de tempo estendido, né? De tempo de aplicação estendida. Essa C3 é a normal. Essa é normal. É. Seria a Dualtec, né? A Dualtec aí ela seria 40 ou 60 minutos de tempo em aberto dentro do melhor cenário possível de condições térmicas. Aí a gente consegue ter uma dinâmica de obra melhor, tá? Então ele passou ali a argamassa na parede da piscina. Isso. Ele tem um tempo em aberto de colocar a manta ali de 15 minutos, no máximo. máximo 15 minutos. 15 minutos. Passou disso, a própria argamassa cria um filme, uma película que a gente consegue ver com relação ao polímero dela trabalhando. E aí não é possível mais aderir essa manta na argamassa e ter o que a gente chama de esmagamento por completo dos cordões. É só quando ela está com contato com o reboco, né? Porque Isso. dentro ali do balde não tem problema. Qual que é o tempo máximo da preparação da argamassa e a instalação dela? Isso, o tempo de pote que a gente chama aqui é de 1 a 2 horas no máximo. Aham. Toda vez que a gente precisa dela, remisturar, tá? Mas no trabalho que a gente chama de tempo em aberto, aí a gente tem menos tempo. Entendi. Tá? O tempo aplicado, só para Isso. entender, no máximo 15 minutos. Isso. O tempo no balde, no máximo 2 horas. Isso, exatamente. Perfeita observação, tá? Era isso mesmo que eu ia te falar. Você já viu onde tem ponto que tá faltando, corrigiu, passa o dente de novo. Isso. Pode deixar uns 2 milímetros, não precisa encostar 100%. Vocês têm que pegar lá embaixo, sempre lá embaixo primeiro. Ó. Pode puxar ela para cima e jogar a diferença para cima. Aqui, ó, isso, aqui, isso. Traz ela, pega e puxa lá. Isso. Isso. Espera aí que vocês têm que puxar junto, aí por igual. Aqui, ó. Isso. Aí vocês vão trabalhar. O mais importante é sempre embaixo lá, tá? Isso. Pessoal, então aqui ele tá fazendo a aplicação da manta, agora esmagando totalmente os cordões. E aí na hora que aplica a manta, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de avançar muito, né? Porque daí passa a ferramenta, pode sujar e aí suja a manta esteticamente e não fica legal. Então, se a gente consegue trabalhar mais organizado, sem estender muito a argamassa, aí é um ponto bacana, porque a obra fica mais limpa, mais apresentável. Mas sem problema, faz parte do processo aqui, tá? Tá bom, beleza, olha só. Agora aqui, ó, um outro detalhe importante para vocês, tá? Depois que a gente faz a colocação dessas duas mantas, eu tenho que fazer um trabalho de pressão aqui, ó. Tá? Esse trabalho de pressão aqui, ó, que é o trabalho que vai garantir que eu vou depois colocar o tape sem nenhum problema. O que esse trabalho aqui faz? Depois aqui é onde a gente vai colocar o impermeabilizante e aplicar o tape, aqui e aqui. Então a gente só faz uma selagem aqui, ó, com a ferramenta, para a gente ter essa tranquilidade na hora de fazer a aplicação da argamassa, certo?
A outra ferramenta que vocês podem usar é essa daqui, ó. Tá? Ó. O tempo de aplicação foi 5 minutos e 58 segundos. Isso considerando que o Alan estava explicando para o Alberto. Imagina no trabalho, no dia a dia, o trabalho em escala. Você com certeza consegue fazer 1 metro quadrado de 3 minutos. Puxa pra lá, puxa pra lá. Aí você joga essa daqui, ó, no canto ali, mede mais ou menos 1 metro, solta a argamassa, a gente joga ela de lá até aqui e essa outra do canto aqui pro meio. E daí no meio depois nós vamos fazer uma faixa fazendo o tratamento e a interligação delas todas. E raspa bem toda a lateral do cano, tem que ficar bem limpinha. Se quiser passar uma lixa também, pra gente colocar o colar, tem que tirar todo esse resíduo de argamassa ali do canto, tá? Ô Alan, já fizemos toda a impermeabilização da piscina. Como é que é o tratamento dos cantos da piscina? Explica pra nós aqui. Beleza, olha só, agora nesse momento o pessoal tá lá na piscina, tá fazendo os retoques finais, limpeza, preparação, tirando o restante de argamassa, fazendo a limpeza em volta dos canos pra gente colocar o colar de proteção. E nesse momento, a gente vai trabalhar agora com o tape SK12. Então nós vamos cortar o tape, que a gente vai fazer então o fechamento de todos os encontros de manta. As juntas, né? Tem que você for para deixar de 2 milímetros, no máximo 8 milímetros, né? De 2 milímetros, no máximo até 5 milímetros. 5 tá? milímetros. Exatamente, dependendo do tipo da estrutura. Por quê? Porque também o sistema vai se movimentar. E nesse movimento a gente ganha esse trabalho da manta, porque ela se deforma em relação à estrutura e também junto com a estrutura. Então nesse momento, ontem a gente fez a colocação das mantas com a argamassa colante. Então nós conseguimos aí num prazo de 5 horas aproximadamente fazer toda a aplicação da manta com argamassa colante em uma piscina de aproximadamente 30 metros quadrados. Então hoje já é o segundo dia, estamos aqui com a equipe, com o pessoal, fazendo então a preparação para agora com o produto impermeabilizante, o Isola Água Plus, o nosso produto impermeabilizante flexível, para daí cortar os tapes e aplicar os tapes no fechamento dos cantos com esse produto impermeabilizante que vai fazer essa função de fechar totalmente o sistema e proteger ele e deixar ele estanque. Entendi. Então é aqueles produtos que a gente mostrou aqui no início do vídeo, né? Aqueles de quina, tanto aquela quina positiva ou negativa, né? Exatamente. E também o SK12, Exato. que é entre as juntas. Exatamente. E é muito fácil, né, de aplicação, que é só misturar o produto, passar e colar ele. Isso, a gente vai ver depois, né, no desenvolvimento do trabalho, aplica o impermeabilizante, né, com pincel, com trincha, tá? Pode também usar um rolo de aplicação, independente da ferramenta, mas o resultado tem que ser o mesmo. A gente precisa colocar o impermeabilizante, aderir então o tape sobre o ímper, tá? Faz todo o fechamento da piscina e também passando em cima de novo? Isso, aí no final a gente faz o que a gente chama de dupla aplicação para fazer a vedação total desse tape, para evitar, né, que não fique nenhuma entrada de água, para ter uma condição para o teste de estanquidade. Correto, tá? Então bora lá para a prática. Isso aí. Tem que ajustar isso aí depois. Ela tem que ficar certo com o encontro da outra manta lá.
Joga bem no encontro da parede, bem no canto. Então faz com calma, tranquilo, sem pressa, pra gente poder tirar a manta certinho. Depois a gente tira o retoque, o arremate final. Porque o que não tá grudado é o que não aderiu na argamassa embaixo, entendeu? Beleza, pessoal? Então a gente tá aqui agora e o Daniel vai fazer pra gente então o corte da manta ali, né? Quando faz a aplicação, sobra um canto da manta, um pedaço da manta, a gente faz esse corte, né? Tirando esse pedaço que tá sobressalente, exatamente na junção, né? Do encontro da parede com o piso, para que a gente possa ter então ali o tratamento eficiente depois com a aplicação do tape. Então esse é um ponto muito importante que a gente precisa ter todo cuidado, não precisa ter pressa e a gente precisa ser muito bem assertivo, porque nessa parte é mandatório a qualidade e o acabamento final para a aplicação do tape. Então, pessoal, nesse momento a gente vai mostrar agora o passo a passo e a etapa de aplicação do tape junto com o produto Isola Água Plus, que é o impermeabilizante flexível, tá? Então vocês podem ver ali no detalhe, tem a aplicação da manta, né? Aplicou a manta. Agora o impermeabilizante com o pincel, a gente vai aplicar lá nos cantos, tá? O pincel vai ser de 10, vai passar, porque aqui tem 12, ele vai ficar metade para um lado, metade para o outro, nunca exatamente igual, então sempre passar para sobrar, porque quando a gente colocar ele, a gente vai fazer um fechamento nas laterais, e aí ele vai ficar aderido no ímper, entendeu? Fechou? Dúvidas aqui? Bem tranquilo, né? Então como é que a gente faz isso de uma forma adequada? Vem um aplicando o ímper, a gente vai misturar, vem aplicando o ímper, o outro vem atrás colocando já, né? E ajustando ali a fita, entendeu? Para não precisar fazer, aplica ímper em tudo, para daí vir colocar o tape, a gente perde tempo de colagem do impermeabilizante. A gente vai fazer essas aplicações, vem um aplicando o ímper, bem carregadinho, não pode ser aquele pincel igual pintar, sabe? Entendeu? Tem que ser bem carregadinho para poder colocar o tape, e esse aqui é branco. Quando a gente colocar ele, vocês vão dobrar ele lá no canto, ele vai ficar assim, ó, metade para cima, metade para baixo e metade para cima, certo? Ele tem que ficar exatamente assim, ó, igualzinho, para os dois lados. Não pode ficar um negócio assim, outro assim, ou assim ao contrário, entendeu? Ele tem que ficar exatamente igual. Então, recomenda-se quando vocês forem aplicar lá, ó, sempre faz uma dobrinha, coloca lá no canto e aí você adere. Ele é branco. E aí quando você colocar o ímper, vocês vão ver que tem que estar toda a manta impregnada com ímper. Se não tiver, você consegue tirar e colocar de novo, ajusta lá a aplicação do ímper. Mas ela tem que estar toda. Aí ela vai passar ímper, vai ficar um pouco para cá e para cá. Quando finalizar a aplicação, a gente vem fazendo um arremate aqui, ó, nos cantos, entendeu? Quando vocês terminarem de aplicar tudo, que ele já começou a secar um pouco e ele está mais firminho, no final de tudo, pode vir com o ímper em cima de novo. Aí pega, aplica tudo aqui e deixa sobrando aqui, ó. Porque daí a gente faz um duplo fechamento, uma dupla aplicação, certo? Então, pessoal, a gente vai fazer uma simulação rápida aqui, tá? Para vocês entenderem como é que a gente vai aplicar o tape lá na piscina, tá? Sempre vai começar pelos cantos lá de baixo, primeiros, lateral maior, depois as laterais menores. Colocou o impermeabilizante, aplicou o ímper aqui, ó. Olha só, apliquei o ímper aqui, impermeabilizante, apliquei o ímper aqui, certo? Então primeiro a gente vai fazer toda essa aplicação aqui, olha só. Ó, aí com uma espátula a gente vai fazer esse trabalho aqui, ó. A gente colocou aqui, ó, tá? E ela ficou lá no canto e agora eu faço isso aqui, ó, tá? Para que ela possa ficar certinha. Então eu consigo trabalhar ela assim, ó. Faço a aplicação aqui, depois eu seguro e faço a aplicação aqui com o impermeabilizante, certo? Ok? Na aplicação da parede, a nossa manta vai chegar e vai ficar aqui, ó, tá? Ela vai morrer aqui, então ela não vai sobrepor aqui a manta, tá? Ela vai morrer exatamente aqui, ó, certo?
E aí depois a gente vai passar fazendo essa aplicação. Nesse caso aqui, ó, o pincel é menor em espessura. Então a gente aplica em cima dos pontilhados que tem ali na manta, tá? Tem um pontilhado dos dois lados. Então vocês vão aplicar ímper em todo aquele pontilhado, deixando passar um pouquinho para cada lado, né? Tá bom? No final, quando tudo isso aqui estiver pronto, a hora que vocês aplicarem tudo, aí vem com o impermeabilizante, aplica por cima de tudo, tá? E aplica por cima de tudo, escondendo o tape. Perfeito? Dúvidas? Tranquilo? Bem legal, né? Pessoal, na hora de aplicar o impermeabilizante com o pincel e tudo mais, sempre usem as luvas, né? Se você está de óculos, usem as luvas para que o impermeabilizante não fique impregnado na mão e evite o máximo de sujeira. Lá na hora de colocar o ímper e colocar no lugar, dá para tentar colocar em baldes menores para evitar sujeira, porque vai começar a pingar ímper. Evitem de deixar pingar o impermeabilizante na manta. Todo produto impermeabilizante que vai estar na manta pingado lá, vai fazer um sobressalto. E na hora do assentamento, você não consegue tirar depois que ele grudou na manta, ele vai arrancar a manta fora. Então, sempre tome cuidado com isso, tá bom? Beleza? Vocês vão ter que entrar lá de meia, tá? Não pode entrar de sapatão, porque daí vocês vão estar em contato direto com a manta. Lá o ímper, ó, ferramentinha melhor ainda para fazer a aplicação, tá? Colocou o ímper lá no cantinho, tá? Vocês vêm aplicando aqui, ó, ferramentinha de 90 graus que vai ajudar a colocação, tá? Muito bom isso aqui. Deixa aí. Vai aplicar um ímper depois e a gente vai fazer um fechamento aí, tá? Então, pessoal, agora a gente vai começar a aplicação então aqui dos tapes, tá bom? Então, o setup e o tempo em aberto do impermeabilizante é muito importante. Então, a gente sempre trabalha com 2 ou mais pessoas. Vai aplicando o impermeabilizante, tá? E vai aplicando o tape na sequência, tá bom? Beleza, vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Aqui não tem muito segredo, ó. Tá? Mete o produto aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Vai trazendo uma boa quantidade de produto, ó. Não precisa ter muito, ó. O mais importante é a gente ter produto, tá? E ali já vem um na frente já colocando o tape. Cadê o tape? Já separa o tape, vem desenrolando ele ali, ó. Tá? Porque senão a gente vai perder o tempo de aplicação do produto, ó. Aí sempre dá uma valorizada, ó. Pegou o macete? Aí, ó. Aí você vem trazendo, ó. Beleza? Aí, ó, deixa eu só colocar o tape rapidinho. Cadê aquela ferramentinha? Cadê aquela? Aqui, ó. Tá? Ó, ajustando aqui, ó. Sempre ajustando, ó. Estão percebendo que, ó. Eu tenho que jogar lá na parede, ó. Lá na parede e aqui embaixo, ó. Tá vendo? Certo? Estão pegando isso aqui, ó. Certo? Ó, na parede e aqui embaixo, ó. Na parede e aqui embaixo, ó. Lá e aqui, ó. Aí, ó, show de bola, ó. Show de bola. Ajustezinho técnico, sabe aquele ajuste técnico? Cadê a outra espátula? Isso, pega a espátula mesmo. Ó, tá.
Isso, divide certinho, tá? Divide ela no meio certinho, ó, ó. Dá um confere, tá? Ó, ó, ó. Faz o fechamento, ó. Entendeu? Dá um confere, ó. Faz o fechamento, ó. Tá bom, ó? Passou, tirou. Passou, morreu a nota, ó. Tá? Não pode apertar, ficar passando muito. Tem que selar ali, ó. Beleza? Não muita água, tá? Ó. Ó. Tá, ó. Ó, certo? Viu? Ó. Ó, tá vendo o acabamento? Não muita água. Ó. Só pra gente matar o acabamento áspero do impermeabilizante. Então aqui a gente consegue fazer, ó, fechamento usando um pouquinho de água e faz a vedação 100% do impermeabilizante junto com o tape, ó. Tá? Então, aqui é macete. O ambiente vai ficando mais quente, a gente tem um desempenho melhor com o ímper. Que o segredo dele tá aqui, ó. Olha lá, ó, aí já não pode, ó. Tem que colocar o tape lá, ó. Tape aberto de produto, ó. Não pode aplicar aí sem sentar o tape. Tem que trabalhar em conjunto. Essas setinhas que estão aí na manta, no encontro delas, isso, pode aplicar entre uma seta e outra, e aí já coloca lá o tape também, tá? Bom, pessoal, então aqui a gente está fazendo a aplicação agora dos tapes com impermeabilizante. Nós estamos aqui aproximadamente com 2 horas de execução de aplicação e a gente já está com quase 100% da piscina finalizada, tá? Então existem alguns macetes. Ali, no caso aqui, tá? A gente aplica o impermeabilizante, coloca os tapes, tá? Daniel ali está com o pincel, tá fazendo ali, Daniel, mostra aqui pra gente, por favor, a aplicação de um arremate final. Então depois que a gente aplicou o imper, a gente aplica com o pincel ali, com só úmido para fazer o fechamento das colocações, tá? Porque depois dessa aplicação, como a gente vai ter produto sobresaliente, então a gente faz uma aplicação sobre o tape para fazer a dupla aplicação, para fazer o duplo fechamento. Então nós temos camada de impermeabilizante atrás do tape e camada de impermeabilizante na frente do tape. Dessa forma, a gente consegue ter então uma área mais eficiente na atuação do fechamento para o processo que a gente precisa na piscina de 6 tanques, tá bom? Beleza, pessoal? Olha só que legal. Já quase finalizado então o processo, a aplicação de todos os tapes, acabamento já realizado com sucesso. E agora a aplicação dos canos, o fechamento com o tape, né? Na verdade agora com o colar que a gente vai usar para fazer a vedação dos canos, tá? Que é o Ardex SKM 40 ou 65, tá bom? Então nesse momento a gente vai fazer a aplicação então do colar para fazer o fechamento então dos encanamentos das entradas e saídas de água. Agora ele está pressionando ali para fazer a colocação, para fazer a colagem definitiva e adequada, para a gente ter o que a gente chama, né, de ponto de contato com o impermeabilizante com a manta. E aí, após isso, a gente faz o fechamento lateral e a colocação do colar está finalizada. Show de bola, gente, olha que sensacional. Então a piscina já está agora no processo final de aplicação, a colocação dos colares, e aí a gente já está com ela praticamente finalizada. No final, como todo mundo vai sair de dentro da piscina e vai trabalhar aqui fora, nós vamos fazer os arremates
nos cantos, nas bordas da piscina. Mais uma vez, aplicação de argamassa C3, coloca a manta e depois na virada do canto positivo, a aplicação do tape com impermeabilizante. E aí nos cantos, né, que a gente tem na parte superior, a gente faz o fechamento também com o nosso acessório para fazer a finalização por completo dessa aplicação. Piscina com WP100 executada, impermeabilizada em apenas 2 dias aqui praticamente, levando em consideração preparação da área, preparação do material, corte da manta, separação dos tapes, aplicação da manta, a aplicação do produto impermeabilizante, tá? Então, com sucesso, em 2 dias, nós conseguimos aqui com sobra, né, fazer a aplicação da piscina. Se a gente for colocar na ponta do lápis só a execução, em um dia, uma piscina de mais ou menos 30 metros quadrados, nós conseguimos finalizar com um absoluto sucesso, tá bom?